Vamos trazer para vocês temas interessantes para a gente estudar. Não vim destruir a lei, como entender essa passagem na ótica espírita, o que são as leis divinas, por que é importante a aliança da ciência com a religião. E eu já começo trazendo o texto, o tema de hoje. Não vim destruir a lei, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1. Jamais penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento, pois em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão antes que tudo o que está na lei seja perfeitamente cumprido, até o último J e o último ponto. Está em Mateus 17, 18. Há duas partes distintas na lei mosaica, a lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. Moisés foi obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha de combater abusos enraizados e preconceitos adquiridos durante a servidão do Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele teve de lhes atribuir uma origem divina, assim como o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus, mas a ideia de um Deus terrível poderia apenas impressionar os homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma estranha justiça estavam pouco desenvolvidos. É bem evidente que aquele que havia colocado em seus mandamentos, não matarás e não farás mal ao teu próximo, não poderia contradizer-se ao fazer do extermínio um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. É por isso que se encontra nesta lei o princípio dos deveres em relação a Deus e ao próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente no fundo e na forma. Ele sempre combateu o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras: amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E acrescentando, aí está toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão, enquanto não se cumprir até o último J. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada sobre toda a terra e em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e consequências, pois de que serviria ter estabelecido essa lei se fosse para privilegiar alguns homens ou mesmo um só povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinções, objetos do mesmo cuidado. E, para a gente iniciar esse papo, por que Kardec inicia o Evangelho segundo o Espiritismo com o não vim destruir a lei? Como entender este tema à luz da nossa doutrina, Elaine? Esse texto foi bem escrito, né? É o texto do Evangelho segundo o Espiritismo que você leu. E Kardec tem essa preocupação, né? Pela sua pedagogia de explicar as coisas muito bem explicadas, né? Então ele coloca muito bem lá no Evangelho essas questões que seria aí a terceira revelação, né? O Espiritismo e a lei do amor. A gente brinca aqui, Alexandre, quando vem para fora o nosso lado mais negativo, a gente fala que a gente está vivendo a era de Moisés. E quando a gente está mais amoroso, aí a gente fala que é a era de Jesus, né? A segunda revelação. E é bem isso mesmo. Então, quando Jesus fala, não vim destruir a lei, a gente está falando da lei divina, da lei de Deus. Ele veio cumprir a lei divina. É claro que Moisés
teve as suas leis civis daquela época que era necessário para aquele povo menos adiantado, mais rude, né? Então, vamos pensar que nós estávamos menos evoluídos naquela época. Então, era necessário uma lei mais rude, mais firme. E Jesus vem e resume, né, na verdade, as leis de Deus, falando que o amor, porque o que Jesus veio realmente fazer foi trazer a lei do amor, e ele resume tudo: amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Exato. Então, para que tantas outras leis, né, quando se tem amor? E essa lei do amor, então, como fala o texto, ela tem que vigorar, viger em todo o planeta, não só ali, né, para o povo hebreu, mas para todo o planeta. E é o que o Espiritismo vem contribuindo com essa divulgação dessa lei do amor. Então, e a gente ainda tem tanta dificuldade, né, de compreender, e talvez ainda estejamos a caminho, né, Edson? Sim. No meu entender, viu, Alei, Elaine, o Kardec iniciou, na verdade, o Evangelho segundo o Espírito. Bom, primeiro que ele faz lá na introdução uma comparação, né, de Jesus com Sócrates, tá certo? Né? É verdade. De Jesus com Sócrates. Depois ele inicia com esse capítulo justamente para dar a base para o que viria a seguir. Quer dizer, são os demais capítulos, né? Porque o grande objetivo, na verdade, da doutrina como sendo a terceira revelação, é fazer com que as pessoas saíssem do lugar comum, questionassem uma série de coisas, né? Então você pega, para o que seria o lugar comum? As religiões tradicionais, pelo menos as cristãs, elas ainda se baseiam muito nos conceitos trazidos de Moisés, de um Deus punitivo, de um Deus que castiga, de um Deus que condena, né? E quando Jesus vem falar de amor, porque ele resume, né, toda a lei, todos os profetas está contido nessa condição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. É a primeira vez que alguém vem falar que você tem que amar a Deus e que você tem que se amar também. Até então era castigo, punição, um Deus que você tinha que temer, um Deus que, né, era assustador, um Deus guerreiro, um Deus que tinha predileções. E nesse sentido aí ele revoluciona, porque fala: não, você tem que amar a Deus, porque ao amar a Deus, né, você vai se desvencilhar de uma série de problemas, de uma série de crenças que te paralisam, que te trazem, né, esses processos de você se sentir mal com você mesmo, por aí afora. Eu acho, não sei se eu estou extrapolando um pouco. Não, mas olhar para si. Isso. Então, para mim, Jesus foi revolucionário nesse momento. Ele causou lá um problema para esse pessoal. Porque eles viviam, na verdade, essa turma, os doutores da lei principalmente, eles viviam de manter o povo na rédea curta, no cabresto, né, ali, né? E necessitado deles. Quando você... Olha como uma coisa é profunda, né? Quando você deixa de temer a Deus, como era ensinado até então, e você passa a amá-lo, e mais, você passa a amar a si mesmo, você já não precisa mais do intermediário, entende? Porque você traz Deus para você. Ele está convivendo com você, ele te respeita, ele te ama, ele gosta de você, você também está bem com você mesmo. Então, para que eu preciso do intermediário a partir de agora? Nesse sentido, ele foi revolucionário, né? E o Kardec insere justamente, já é o conceito, tá bom? Ele insere justamente bem no início do Evangelho para dar a base para o que viria a seguir, que é todo esse processo de libertação, né, dessas ideias que mantêm as pessoas presas a crenças, né, paralisantes, a karmas, a situações de dor e por aí afora. E desde então, essa libertação, né, de não ter um intermediário, mas nós trouxemos para o dia de hoje, ainda temos intermediários. Infelizmente. Você já quer falar um pouquinho? Então, porque a gente ainda carrega, né, alguns conceitos antigos, aí fruto de uma educação, né,
Mas a gente, cada dia mais, né, Alexandre, a gente percebe que a gente pode se comunicar diretamente com Deus, né? Que Deus está... Então, hoje se fala muito, né, que nós somos centelha divina, Exato. que Deus está em nós. Vós que sois a luz, mudança ele dizia. a mudança é de dentro para fora, vós sois luz, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então, hoje, eu acredito, até com os meios de comunicação que nós temos, com a internet, com tudo mais, né? Muito mais espíritos, né? Muitas mais almas cientes dessa condição. Talvez a gente ainda tenha essa dificuldade de praticar, mas a gente já tem ciência dessa, e eu acho que esse é o ponto da obra de Kardec, aí que nós vamos falar da terceira revelação. Muito mais pessoas estão cientes dessa situação, né? Ainda que a gente não tenha o domínio desse nosso potencial ainda.